todos com a paz do Senhor. Eu estou muito seguro do que eu estou falando hoje, porque procuro ser fiel às nossas lideranças, ao meu pastor. Então, como foi ele que me designou para estar aqui nessa manhã, eu orei muito, porque é um tema complexo, é um tema polêmico. Nunca se questionou tanto sobre a música e a adoração na igreja como nos nossos dias. Então, me sinto seguro e eu sei que eu serei boca de Deus nessa manhã. Quero dizer que é uma honra estar aqui. Amo estar na casa do Senhor, amo ministrar louvor na casa do Senhor. E eu procurarei me limitar muito no tema, porque esse tema é abrangente. Tem a questão da indústria cultural, ela existe? Existe. Você acha que a Sony Music quer evangelizar? Não quer não, ela só visa lucro. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto, porque esse aí é outro tema. Vou focar no que o comentarista propôs para essa aula, que é sobre a música e a sua relação com o sagrado, o problema dos estilos musicais e a beleza da harpa cristã. O primeiro e o segundo tópico eu fiz uma junção para haver uma melhor compreensão. E depois nós finalizaremos com um comentário sobre a harpa cristã. Como diz o comentarista da lição, é difícil viver sem música. A música ela está presente em tudo. Esteve e está presente em toda a história da humanidade. Então, sob a perspectiva do cristianismo, não tem nem como falar. Como veículo de evangelização, o povo utiliza a música para adorar, para expressar a adoração ao Senhor. E, embora muitos não concordem, e eu até concordo que a música não é neutra, ela muda pensamentos, ela muda sentimentos, tanto que terapeutas de Nova York lançaram um livro agora, que nem lançaram em português, falando da eficácia da música na terapia, para melhorar as pessoas, para curar pessoas viverem bem com o passado. Está aqui a pastora Neuza, que também utiliza a música. A música é tão importante que você está vendo pregadores hoje cantando ao som da música. Então ela é de suma importância, usada nas áreas médicas, na pedagogia, processo de memorização, aprendizado e tudo mais. Só que nós vamos focar na música em relação à adoração, ao louvor ao nosso Deus. Eu vou contar um fato e depois confrontá-lo com o presente, para haver uma melhor compreensão, para a gente refletir melhor sobre a questão do estilo musical. Eu vou contar a história de Horatio Spafford. Ele nasceu em Nova York em 10 de outubro de 1828. Ele converteu-se a Cristo e tornou um advogado muito famoso. Só que Spafford, ele tinha um coração voltado à missão, à evangelização. Então ele investia muito nessa área de evangelização e também nessa obra missionária. Ele nasceu em Nova York, mas atuou como advogado na cidade de Chicago. Em 1871, Chicago foi incendiada. E Spafford tinha, como advogado muito bem sucedido, ele tinha feito investimentos numa área em Chicago que foi totalmente destruída. Além de perder tudo, logo após esse acidente, ele era casado, ele tinha 5 filhos, e logo após esse incêndio, um filho dele morreu. E aí, filho, a pessoa que a gente sabe que não é uma coisa natural, a gente perder um filho, dói, machuca. Ele pensou assim: vamos passar uma temporada na Europa e quem sabe assim melhorar e pegar novos ares. E ele então planejou essa viagem. Só que no último momento ele não pôde ir por causa de problemas que apareceram para ele resolver como advogado, e ele despachou a sua mulher com as 4 filhas para a Europa. No dia 22 de novembro de 1873, o navio em que sua esposa e filhas viajaram sofreu um acidente e em 12 minutos naufragou. Dias depois, naquela época não tinha internet, dias depois alguns sobreviventes
Chegaram à cidade, uma cidade pequena no país de Gales, e aí foi que a sua esposa mandou um telegrama dizendo assim: salva, porém só. Ao saber da notícia, Spafford foi encontrar com a sua esposa. Quando ele passou no local do acidente, Deus encheu tanto o coração desse homem. Aquele Deus que conforta, aquele Deus que nós adoramos aqui, por meio das nossas orações, por meio da nossa música. E ele escreveu essa canção, cantada por todos nós. Ela não está inserida no nosso hinário, mas ela está no hinário Cantor Cristão. E ele, a única música que ele fez, e essa música é a seguinte: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais fonte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Você pode cantar? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor. It is well with my soul. Porém, essa música já foi gravada e regravada nesses dias. E agora ela foi gravada pelo cantor Fernandinho. Se você for lá na internet e ver o release do cantor, sabe qual é o estilo do cantor Fernandinho? Pop rock. Rock alternativo, rock cristão e música cristã contemporânea. Música cristã contemporânea é o gospel que nós conhecemos aqui, que não é aquele gospel desenvolvido pelos negros que foram levados, africanos que foram levados escravos para os Estados Unidos. É o gospel, essa música. E ela foi gravada agora naquele estilo rock mesmo. E aí a gente pensa assim, se aquele questionamento, essa música não agrada a Deus, essa música é mundana, essa música é secular, esse estilo aí, cantado dentro da igreja, isso é cantado nas nossas liturgias. Não só ela, sou feliz, a instrumentação pesada, bateria, que muito tempo na Assembleia de Deus não era utilizada, palmas na Assembleia de Deus. O que está acontecendo com a Assembleia de Deus? E esses questionamentos nos intrigam. Na Assembleia de Deus, nos primórdios, lá em 1937, cantava a capela, depois um violão, bateria, nem pensar, isso é mundano, é coisa do diabo. E isso tem intrigado até muita gente aqui na igreja. Não, esse estilo aí não dá. Irmãos, quando eu falo de estilos musicais, tem hinos da harpa que não são tão bonitos assim, que não tem uma poesia tão bonita assim. E tem músicas contemporâneas que nem todas também nós não vamos colocar na nossa liturgia. E quando se fala em estilo musical, eu tenho um trabalho de mestrado que vocês podem, quem interessar, está na internet. Eu fiz esse mestrado em 2010, a música evangélica do movimento pentecostal em Goiânia como fenômeno contemporâneo. E eu me aprofundei na pesquisa, porque eu também tinha esses questionamentos, porque eu tremo e temo quando eu subo este altar para ministrar para os irmãos, porque eu tenho interesse, Senhor, o que te agrada.
E ao questionar o pastor Oídes sobre este assunto, veja só o que o pastor Oídes respondeu. Bem, de fato, as mudanças ocorreram. A igreja pentecostal se abriu para incorporar em sua liturgia novos estilos musicais. Tudo isso ocorreu tendo em vista que a igreja recebeu em sua membresia, da década de 90 para cá, uma enorme quantidade de jovens, modificando assim a sua composição. No passado, a composição de membros da igreja era basicamente de pessoas idosas, mais conservadoras. Agora, essa mudança, ela foi de certa forma forçada, em razão dessa juventude que correu para os templos, e até para contemplá-los, houve essa abertura até em relação a shows e a estilos criados de música. E o pastor Oídes terminou: eu julgo isso muito bom, muito positivo. Irmãos, quando a gente fala de estilos musicais, a gente não está falando de funk, a gente não está falando de músicas de entretenimento, porque a gente tem a juventude que às vezes não gosta do hino da harpa. Sabe por quê? Porque a gente não fala sobre os nossos pioneiros que escreveram o hino da harpa. No Novo Testamento, no Velho Testamento tinha essa preocupação. Vão passando de geração para geração, para eles não esquecerem o que Deus tem feito com o povo de Israel. Então é passando de geração para geração. E de repente, a gente não fala dos hinos da harpa. Quando vai cantar o hino da harpa, a juventude, hino da harpa. E de repente, quando vai cantar os cânticos contemporâneos, aí a gente mais conservador, nossa, essa música, Galileu, nossa, Mil Graus, não, pelo amor, canta só em harpa. Então fica nessa coisa, isso não agrada, isso é mundano, isso é secular, isso não é ungido. Irmãos, nós estamos aqui, eu achei louvável essa lição, porque precisa orar, aprofundar no conhecimento, estudando, para Deus revelar a sua vontade nas nossas vidas em relação a esse assunto, em relação à música. Porque a música, ela é um instrumento muito poderoso. Sabendo disso, Hollywood está lá, investe milhões na música para potencializar as cenas dos seus filmes. Então, ela é importante? Agora, eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque nós estamos vivendo nesse período de pós-modernidade um desequilíbrio em tudo, ou é de mais ou é de menos, ou só canta coisa lá dos primórdios da Assembleia de Deus, ou então só canta coisa contemporânea. Graças a Deus aqui na igreja, pode observar, hino da harpa e cânticos contemporâneos, e pode ter certeza que você não vai ouvir essa música, um funk que foi veiculado nas metrópoles São Paulo e Rio de Janeiro, que diz assim: se você quer casar, irmã, põe o joelho no chão, não vai picurar lá no mundo não. A rapaziada aí de fora não quer saber de compromisso. Durante um tempo namora, depois o cara fica omisso. E se você der bobeira, ele aproveita depois, dá no pé, e a sua barriga crescendo e o povo dizendo: cadê o mané? A moçada gosta, não gosta? Ama, chuta que é laço. São tantos estilos que a gente não vai incorporar isso aqui na liturgia da igreja. E tem também o sertanejo universitário, que hoje o sertanejo é o que mais vende em termos de vendagem, está em primeiro lugar. E depois, sabe quem? Música evangélica, música gospel. Então nós não vamos incorporar, porque esse aqui é um estilo para entretenimento. Deixa eles lá nos acampamentos, eles ouvirem lá na casa deles. Mas irmãos, rock tem bandas de rock. Quando a gente fala em rock, a gente pensa em Rolling Stones. Mas você sabia que essa música Galileu, Jesus, é rock cristão? E de repente a gente fala assim: rock, coisa do diabo. Peraí, aquela cultura rock é mesmo. São pessoas que consagram seus instrumentos, quebra pau e tudo. Mas a gente canta música animadinha aqui, para a honra e glória do nome de Jesus, e tudo com equilíbrio. Ninguém está quebrando guitarra, todo mundo aqui é crente, salve e vai para o céu. Agora, a atitude do adorador, isso conta muito. Irmãos, adorador é servo. Ele é humilde,
Ele está aqui para servir. Ele não está aqui para murmurar, nem apontar, rotular, que está tudo errado na igreja. Ele é servo, eu falo, olha, eu estou aqui para servir. Está cantando a música. A minha preferência musical, eu não posso falar que é a preferência musical, é a música que agrada a Deus. Porque até então ninguém foi no céu para ver o que está cantando lá. E não, é essa aqui. Igual os adventistas falam, que essa Ellen White que foi lá, viu e desceu e escreveu a música que agrada a Deus. Não, tem isso não. A nossa base é a Bíblia. E a gente está aqui orando, estudando, para a gente realmente ter na nossa liturgia uma música que vai mexer o trono do Senhor. Mas eu tenho que ter essa atitude de adorador, de humildade, de servo, de estar aqui, estar cantando o hino da harpa. Eu estou concentrada, porque o povo da Assembleia de Deus é um povo festivo, expansivo. Qualquer coisa quebra essa conexão com Deus. De repente, a partir de agora, fala, não, eu vou ter essa postura de um adorador, e adorador é servo. Eu vou me concentrar no que eu estou fazendo, desde o hino da harpa, até que eu não gosto muito, e desde aquela música Galileu, o som da festa vai subir, eu não gosto dessa música não, mas canta, irmão. A nossa preferência musical não pode levar em conta, porque senão, já pensou, igreja para cada um? E por causa desses questionamentos, muitos saíram da igreja e outros estão sendo crentes lá na casa deles. E Deus não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Temos que estar aqui cantando hinos congregacionais, apreciando o coral, apreciando a orquestra, num coração humilde de adoração ao Senhor. Quantos adoradores nós temos aqui? Para nós entendermos melhor, gente, eu vou correr. Nós vamos fazer uma rápida trajetória histórica e sociológica, para a gente entender que a gente não pode bater o pé e falar assim, essa música agrada a Deus, porque a nossa música, ela passou por tantas transformações. Veja bem, no Velho Testamento, a música no Velho Testamento era rica em instrumento. De repente, lá em Gênesis, onde faz a menção lá que Jubal era o pai de todos que tocam harpa e flauta, nossa, descendência duvidosa, que lá já não é de Deus. Irmãos, não é isso não. A música, a dos hebreus, era rica em instrumentos. O povo era, eu não vou me aprofundar no estilo aqui, declamatório, recitativo, mas era rica em danças, em palmas, e nós temos várias menções durante o Velho Testamento, dessa música rica em instrumentação, de dança, de palmas. Inclusive o cântico de Moisés, que é o primeiro cântico registrado no Antigo Testamento, então o povo cantava daquela maneira, rica em instrumento, palma, pulava, dançava na presença de Deus. Porém, quando sempre tem uma pessoa que se preocupa em fazer uma música que agrada a Deus. Na época de Davi, houve essa preocupação. Ele falou, peraí, eu planejo construir um templo. Tudo bem que não foi ele que planejou, mas que ele não construiu, mas deixou tudo planejado. Eu vou separar levitas, e Deus colocando no coração dele, que eram pessoas totalmente exclusivas para a música, e ele deixou tudo planejado, e quem construiu o templo foi Salomão, e aí estava lá aquela música de adoração dentro do templo. É lógico que a história diz que nem todos os instrumentos foram, a própria Bíblia diz, nem todos os instrumentos que usava lá na época de Moisés foram utilizados no templo de Salomão. Só que na época de Moisés, irmãos, vejam só, o tabernáculo era ambulante. À medida em que o povo avançava, tinha influências de povos vizinhos, influenciava e recebia influências. Na época até quando chegou na época de Davi, a música executada pelos pagãos era quase a mesma executada pelo povo de Deus, com uma diferença: o povo de Deus adorava a Deus, enquanto os povos pagãos adoravam vários deuses. Então, quando no templo de Salomão, tinha tudo esquematizado, os levitas, tudo bem definido quanto à liturgia dentro do templo de Salomão. Porém, esse templo foi incendiado e foi destruído. Herodes construiu também, foi destruído. Hoje tem um muro de lamentações lá em Israel. Não tive a oportunidade de conhecer, mas sei que muitos irmãos já foram. Então, quando o povo de Deus foi exilado, foi levado para o cativeiro babilônio, surge um grande local de adoração, que eram as sinagogas. Só que as sinagogas, o que acontece? Quando o povo de Deus foi para o exílio babilônico,
Nós temos até um salmo que fala que eles não queriam cantar, estavam em terras distantes. Não quero adorar, aqui não é o meu lugar, não quero. Até quem fala que tinha que ter adorado, rompido com isso aí, nós não vamos aprofundar. Então, essa instrumentação, a música, ficou um pouco silenciosa, até chegar no Novo Testamento. Então, quando surge esse local de sinagogas, o que acontece na sinagoga? A prática na sinagoga, não tinha música lá não, era exortação, leitura do Torá, tinha o shofar, mas o shofar não era para acompanhar a música, ele tocava para dar início e conclusão às atividades dentro da sinagoga. Então, é nessa prática musical que Jesus vem, vive aqui na terra. É nesse contexto musical. Tanto que no Novo Testamento a gente vê que instrumentos são poucos. A não ser assim, a filha de Jairo, que fala que tinha carpideiras, que tinha som de instrumentos, quando fala que antes de Jesus, que já tinha contratado, essas coisas fora, não dentro da sinagoga. Então, quando a música do Novo Testamento reflete exatamente isso, porque até então eles estavam tão assim, amargurados pelo fato de o templo de Salomão ter sido destruído. Então todo instrumento é pagão, nós não vamos utilizar isso aqui agora não. Então agora na sinagoga acabou, agora é leitura do Torá, exortação, orações, nada de música, apenas o shofar, tocou, iniciou, tocou de novo, acabou as orações e as solenidades feitas dentro da sinagoga. A música no Novo Testamento, ela segue o mesmo padrão esse da sinagoga. Ela faz silêncio à música no que tange a adoração, com exceção do livro de Apocalipse, que é repleta de música, de adoração, que isso aí nós nem vamos aprofundar nisso aqui. Então essa prática musical, irmãos, ela permaneceu até o século IV, quando o imperador Constantino unificou o Estado e a Igreja, tornando o cristianismo religião oficial. Então, e a música dos apóstolos da mesmo jeito. A música dos templos dos apóstolos desenvolveu e organizou-se dentro dos moldes da sinagoga. Paulo, que era um fariseu, ele até não gostava muito de instrumento não, porque ele falava que os instrumentos eram coisas inanimadas. E ele enfatizou que a adoração seria conforme Efésios 5, verso 19, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Temos algumas menções de adoração, de cânticos, que é o cântico de Maria, cântico de Zacarias, cântico de Simeão, tudo registrado no livro de Lucas. E em Apocalipse são relatados 5 cânticos considerados proféticos, quadro exuberante em relação às visões de João sobre o céu e o futuro estabelecido pelo reinado. Então, os primeiros séculos da igreja, com a expansão do catolicismo, a música do Oriente, através do evangelismo de Paulo, ela vem para o Ocidente. Então, sabe aquela música assim, antes do período renascentista, uníssono, cantada por homens, mulher, nem pensar. Mas aquela voz aguda, castravam meninos antes da mudança da voz, para eles permanecerem com a voz aguda. Então, aquela religiosidade do catolicismo, aquilo ali era tão bem ensaiado. Se alguma coisa errasse, a liturgia todinha era comprometida. Muito bem ensaiado. Assim, um acorde, que é uma harmonia, nem pensar. Isso aí é o diabolos da música, nem pensar. E a música veio desenvolvendo tão timidamente, até chegar ao período renascentista, tudo assim, ó, suave, sereno, instrumentação baixinha. Aí os corais, ao pouco, 1 acorde, 2 acordes, 3. Tá bom, chega Lutero. A reforma luterana, ela não foi só teológica, ela foi musical, porque Lutero viu assim, ó, quer saber de uma coisa, eu vou evangelizar esse povo. Só que, como sempre na igreja, tem música, e o povo não está aguentando isso mais não. Aí tinha os trovadores, menestréis, que cantavam lá fora aquela música festiva, e
vai e compõe, sai de sarau em sarau, e tá. Quando Lutero, decepcionado com o catolicismo, vai para a Alemanha, sabe o que ele fez? Lá tinha os mini singers, que eram os trovadores lá da Alemanha, que já estavam fazendo essa música. E ele viu lá, meu Deus, que música linda, vou evangelizar esse povo. A música que era em latim, não, vamos mexer com latim não, vamos fazer na língua materna, porque é mais fácil do povo entender. Lutero pegou Castelo Forte, a letra é dele, mas a música é uma música popular, cantada pelo povo, feito fora da igreja. Irmãos, então vocês estão observando que nós não podemos chegar na contemporaneidade e dizer, essa música agrada, esse estilo é de Deus, esse estilo, só que a gente tem que ter o equilíbrio de na nossa liturgia, porque a reverência ainda permanece. Reverência a Deus porque Ele é santo e Ele exige santidade. Eu não vou subir nesse púlpito porque está tudo misturado e vou cantar, eu não sou cachorra, sou princesa de Jesus, não. Não é porque tá tudo misturado que eu vou fazer isso, porque a reverência permanece, porque Deus é santo e Ele exige santidade, e a gente tem que ter esse equilíbrio sim na escolha do nosso repertório. Aí Lutero, o quê? Vou traduzir isso aqui, a Bíblia, para a língua mãe, vou evangelizar esse povo. E a Alemanha já está com vontade mesmo de não mandar dinheiro lá para a construção, lá em Roma, e juntou tudo, a fome com a vontade de comer, vamos. A reforma de Lutero, a musical, tem autores que falam que foi mais rica do que a teológica. Tudo bem que Calvino, não, esse negócio, eu vou ficar só com os hinos tirados da Bíblia, só o salmo. Só o salmo. Lutero, embora mais novo, né, Calvino, não, isso que ele está fazendo lá é meio bagunçado. Não está certo, não. E o protestantismo, a gente sabe que Lutero, o protestantismo, a adoração a Deus tomou outro rumo. Irmãos, agora veja bem, a Igreja Católica não quis ficar atrás. Fez o Concílio de Trento, que demorou 300 anos, mas a reforma deles, eles reformaram a missa inteirinha. O que? Nós estamos perdendo terreno para os crentes. Meu Deus, o que vai fazer? O povo está convertendo. Meu Deus, está lá, em Genebra, na Suíça, Calvino está lá, Lutero está lá, os corais lindos, e o povo cantando. Meu Deus, nós temos que fazer alguma coisa. E a Portugal teve uma participação muito ativamente nesse Concílio de Trento. E quem vem para o Brasil? Portugal, não é eles que colonizaram o Brasil? E trouxeram todo aquele estilo musical. E chegaram aqui, encontrou quem? Índio. Já houve uma mistura, música de índio com música portuguesa. E aí o que aconteceu? Depois vieram os escravos africanos e batuque para lá, batuque para cá. A gente vai para o Rio de Janeiro, a gente viaja muito para o Rio de Janeiro, né, pastora Neuza? A gente vai para a música lá, é uma música e batuque, aquela música alegre, não que a nossa não seja, nós também somos um povo alegre. E a gente viaja pelas regiões do Brasil, e ali tem um estilo que predomina ali. Aí eu vou chegar e falar assim, esse trem não é de Deus, não. Irmão, quem sou eu para falar se é de Deus ou não é de Deus? Às vezes a pessoa está lá adorando, beijando os pés do Senhor, e eu falando, não é de Deus, é de Deus. Ora lá em casa, porque meus filhos não só quer ouvir sertanejo universitário. Ora lá porque o diabo está rondando a minha casa, que esse povo não quer saber de cantar em harpa, esse povo não quer saber de cantar no coral, e é umas letras, irmãos. Lá na sua casa, deixa, melhor ouvir sertanejo universitário, gospel, do que ouvir músicas que não agradam a Deus. Agora a gente tem que analisar, viu, juventude? Analisa o que vocês estão colocando no coração, porque letra não pode zombar de Deus, não. Letra tem que engrandecer e honrar o nome do Senhor. Aí, aqui no Brasil, como eu disse, já havia uma música executada pelos indígenas, depois mistura com a música portuguesa e depois com os escravos africanos. E nesse mesmo tempo, escravos iam sendo levados para os Estados Unidos. E lá eles desenvolveram o gospel, que significa evangelho. Era uma música
de saudade da sua terra, desenvolveu-se o jazz, desenvolveu-se o blues, e o blue, que depois nós, brasileiros, incorporamos também esse estilo no nosso repertório. Então, de repente, a gente fala assim: o que aconteceu com a Assembleia de Deus? Irmão, vou dizer uma coisa para você. Por mais que você pense que mudou, não mudou não, quem muda é a gente. Igreja é um grupo de pessoas que crê na Bíblia, que crê na doutrina bíblica. Então, Deus tem mostrado que não é música, não é por causa de mim, de você, que fica rotulando música é essa, aquela, bateria, ou isso, aquilo, é rock, é isso, é aquilo. A igreja é de Jesus, ela não vai acabar por causa da minha preferência musical, porque é Deus que sustenta a igreja. Agora, Gudna Vingre, Frida Vingre e Daniel Berg trouxe em sua bagagem musical essas vivências europeias e americanas, porque eles eram suecos, estavam nos Estados Unidos e vieram para cá. A exemplo disso, pastor Paulo Levas Macalão, que sistematizou, um dos que sistematizou a harpa, ele também fez que nem Lutero. O hino 36 da nossa harpa é uma música folclórica americana. E o hino 205 a gente gosta tanto, a graça de Deus revelada, também é uma canção folclórica americana e está inserida na nossa harpa. Então, agora a trajetória musical na Assembleia de Deus em Goiânia. Quando o pentecostalismo chegou aqui em Goiânia, por volta de 1937, tinha aqui em Goiás uma exploração do ouro. Só que aí, quando acabou o ouro, ficou quem ficou aqui começou a pecuária, desenvolver a agropecuária. E aí, como as modinhas já tinha algumas igrejas sido implantadas no interior de Goiânia, que Goiânia nem existia ainda, então tinha gente com tanta vontade de cantar. Sabe o que eles faziam? Pegava os inários, falava assim: não tem música não, vou inventar uma música. Um dia eu cantei uma música aqui com a minha equipe: no mundo murmura-se tanto. Quando eu terminei a música, falou assim: São Letra, essa música não é desse jeito não. Sabe por quê? Porque eu aprendi, acho que até a pastora Neuza aprendeu, que jeito? No mundo murmura-se tanto, em que lá. E aí eu tenho alguma coisa, eu sou musicista, minha formação é completamente erudita, eu vou falar alguma coisa. Irmão, nem cantei mais, porque parece que eu achei mais bonito o jeito lá, ó, que os irmãos cantavam lá nos primórdios da Assembleia de Deus. Nem cantei. Porque gente, você está cheio do poder de Deus, quer cantar, não tem quem ensina, vamos inventar. E inventava e cantava. E Deus aceitava essa adoração, como aceita a nossa adoração hoje no presente. Por essa razão, a Assembleia de Deus desenvolveu cantando hinos da harpa, ao som do violão, depois veio os duetos, cantando música no estilo sertanejo, por causa do pessoal que ficou aqui. Aí, com a construção da cidade, atraiu alguns trabalhadores e vieram uns pentecostes lá da Madureira, vieram para cá. Sabe aquele povo reteté, cheio do poder de Deus? E começou a cantar, a falar em língua estranha, por volta de 1937, e trouxe toda uma influência de lá para cá e misturou. Aí já não são as modinhas, as guaranhas, a alma cansada, que já veio depois, e vem desenvolvendo essa música. Irmão, tem um estilo musical genuíno nisso aqui, puro? Não tem. Não tem. Pensa bem, ó, Velho Testamento, Novo Testamento, depois vai lá Lutero, Concílio de Trento, Portugal vem para cá, jesuítas e evangelizando, e vai índio para lá, influência para cá, influência. Não tem como. Não tem como eu bater o pé e falar: não, ó, só essa música aqui, e olha que tem. Olha, várias vezes eu desço dali e falo: irmã Elza, aquela música ali, ó, não dá não. A gente erra, a gente incorpora músicas, depois tira. E uma das características da pós-modernidade, meus irmãos, a gente vê isso muito na arquitetura. Uma das características da pós-modernidade é o seguinte: é você pegar o antigo e viver harmoniosamente com o presente. Vou dar um exemplo. Se você vai, qualquer arquiteto famoso, ele vai fazer um design de uma residência, de uma casa, ele vai colocar moderno, mas ele vai pegar um móvel antigo e colocar, e casa tão bem.
Tem gente aí ó, que gasta milhões aí, ó, pegando leilão, nesses leilão, pegando quadro e põe, e convive muito bem o antigo com o moderno. E isso reflete na música. E é o que nós fazemos aqui. A gente pega indo lá da harpa, põe, e pega o do momento e põe também. E é uma das características da pós-modernidade. E é o período em que nós estamos vivendo. E nisso, eu quero terminar minha fala falando sobre o inário da harpa cristã. Sabe por que às vezes a juventude não gosta da harpa? É o que eu falei anteriormente, porque tipo, conta como esse povo sofreu, num povo sem internet, sem meios de comunicação, sem rádio, sem televisão, e esse povo aqui sofrendo, deixando seu país e vindo para cá sofrendo para poder pregar o evangelho, para que eu e você fôssemos evangelizados e salvos na atualidade. E a harpa cristã, ela foi organizada com o objetivo de unificar o cântico congregacional, porque a Assembleia de Deus chegou no início do século passado, e a Assembleia de Deus aqui em Goiás foi por volta de 1937. Aí a harpa cristã foi organizada com o objetivo de unificar o cântico congregacional. Ela contém vários hinos que falam de sangue, batismo e outros temas. Foi lançada em 1922 em Recife com apenas 100 hinos. A segunda edição foi um ano depois, em 1923, com 300 hinos, já foi impressa no Rio de Janeiro. Em 1932, já contava com 400 hinos. No ano de 1981, a harpa cristã foi atualizada, somando 524 hinos, ó, que ficou muito tempo nos 524 anos. E finalmente, em 1999, ela foi ampliada para 640 hinos. Como eu disse, existem muitas canções de qualidade e outras não. Umas que eu gosto muito e outras não. Mas para isso existe seleção, equilíbrio, oração. E Deus vai colocando nos nossos corações realmente aquelas músicas que engrandecem o nome dEle. E eu quero terminar a minha fala falando sobre um fato que ocorreu com Frida Vingre. Numa recente biografia, lançada, se não me engano, pela editora Betel, do Isael de Araújo, ele relata as dificuldades de mulheres, as 100 mulheres de destaque da Assembleia de Deus. E ele contou uma história de Frida Vingre, que eu fiquei muito impactada. Frida Vingre era esposa de Gunnar Vingre, um dos fundadores da Assembleia de Deus. Frida era sueca, uma mulher inteligentíssima, capacitada. Ela era enfermeira, instrumentista, tocava órgão, compositora, tradutora e comentarista das revistas da escola dominical. Ela era esposa e mãe de 6 filhos, dona de casa também. Ainda em Belém, Frida foi acometida de uma malária, quase morreu. O próprio Gunnar Vingre pensou que o Senhor a recolheria, mas Deus milagrosamente a curou. Eles vieram para o Rio de Janeiro e encontraram muitas lutas. Mesmo assim, Frida, gente, numa época em que o machismo imperava, mulher não podia nem subir em cima do púlpito. Mas como ela era de uma inteligência assim, extraordinária, impactada por Deus, com vontade de pregar o evangelho, ela abria frentes de trabalho em presídio, dirigia culto em casa de detenção, em praças, em jardins. Traduzia hinos e mensagens. Aí um dia, o casal foi para Alagoas. Chegando lá, uma filha dele dá um problema na faringe e morre. Quando ele foi enterrar a filha, não pôde enterrar na cidade, porque como cristão, ele era considerado herege. Não pôde enterrar a sua filha. Com muita dificuldade financeira, aquela dificuldade, ele enterrou a filha num lugar próximo da cidade, na maior dificuldade. Gunnar Vingre voltou para casa após enterrar a sua filha e entrou para o quarto, não tinha esse que tirava ele desse quarto. Frida foi lá para o piano e começou a compor essa canção.
Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E ela, Deus, o Espírito Santo, dando essa canção para ela, foi que Gunavir saiu desse quarto, sentou ao lado de Frida, e o Deus confortou o seu coração. Irmãos, existe beleza nos hinos da harpa, uma beleza poética, uma simplicidade, e está a nossa tradição. Nós não podemos abandonar os hinos da harpa. Temos que colocar as canções contemporâneas, porque o mesmo Deus que inspirou Frida, inspira pessoas na contemporaneidade. Então, a partir de hoje, vamos adorar a Deus. Aqui, a nossa igreja, você pode vir com o coração aberto, que aqui tem pastor, aqui tem liderança, e nós aqui do departamento de música obedecemos as nossas lideranças, e tudo que nós incorporarmos aqui na nossa liturgia, pode cantar, pode adorar o Deus que faz milagre, que cura, que conforta. Vamos utilizar a música para impactar o mundo, para mostrar ao mundo que aqui tem gente que canta, que adora a Deus. Chega de rotular se esse estilo é isso ou aquilo. Aqui na nossa igreja pode cantar música animada, música de adoração, música que bate palma, música que tem bateria, música que não tem. Pode cantar, porque aqui nós estamos debaixo de liderança, e se a gente está em obediência, pode ter certeza que Deus agrada e vai receber a nossa adoração. Você pode ficar em pé e vamos terminar cantando essa música linda da nossa harpa cristã. Vamos lá? Bem-aventurado que